Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos assiste, nos ouve, uma boa tarde a todos. Eu ia pedir inicialmente para que a TV Câmara mostrasse um vídeo que eu recebi de um morador que reside na Granja Sicília sobre a água que ele recebeu direto do DAI e a água que ele tinha acumulado na caixa d'água dele. Por favor, TV Câmara. A torneira de metal à direita, a água é da caixa d'água do morador. E a água dessa outra torneira vem da rua. Então isso foi na sexta-feira. Olha só, por favor, tem câmera, dá uma congelada na imagem, por favor, se possível. Observem. Recording in progress. Sim, senhor. Observem que as duas amostras de água é impossível o consumo. Possível o consumo. Como é que você vai consumir uma água, né, com uma tonalidade, com barro desse jeito? E isso foi agora, no final de semana. O morador, obviamente, pede para não ser identificado. Lembrando a todos que o abastecimento de água do Batalha, ele contempla 140 mil moradores. Segundo estimativas do DAI, recentemente aqui nessa casa, com os novos poços que foram perfurados nessa região, essa dependência de 140 mil pessoas caiu para 90 mil pessoas. Eu, sinceramente, eu não acredito em que pese a afirmação de representantes do DAI. Por que eu não acredito? Porque se fosse procedente essa afirmação, nós tínhamos água suficiente na lagoa e, consequentemente, no tratamento dessa água que é captada na lagoa. Pelo que se vê nessas imagens, observa-se que ou estão limpando a lagoa, ou estão fazendo alguma coisa, mas não é possível. Como é que pode destinar uma água? Porque a água, para que todos saibam, eu tenho a captação de água do Rio Batalha, aí essa água é bombeada para extração de tratamento de água. Na estação de tratamento de água é feito todo o preparo e obviamente, todos os produtos químicos necessários para que a água seja devidamente purificada. Aí vai para um reservatório, que fica ali no final da Comendador José da Silva Marta, e esse reservatório é que destina a água para a casa das pessoas. Ou limpar o reservatório, ou sujar a estação de tratamento de água, para que uma água nessa coloração pudesse ter sido enviada ou aberto o reservatório para consumo das pessoas. É inadmissível uma coisa dessa. Nós tivemos uma discussão aqui nessa casa do plano diretor de água com uma série de medidas. Uma delas, que seria a substituição dos hidrômetros. Me perdoe, quantos hidrômetros foram substituídos até agora? Não passa nem de 2.000, 3.000. Não se contratou uma empresa terceirizada para fazer a substituição dos hidrômetros. Os servidores do DAI já estão sobrecarregados em atividades. Como é que você vai substituir todos os hidrômetros da cidade aproveitando a mão de obra do DAI? Presidente Saraiva, o senhor acabou de gastar 15 milhões, 15 ou 20 milhões, se eu não me engano, para poder fazer o monitoramento dos poços e dos reservatórios. Isso é importante? É importante. Mas o que é mais importante para a população nesse momento? Que não falte água e que a água chegue nas casas com boa qualidade. E que o senhor não tenha desperdício de 47%. Então, eu acho que o que está invertido é a lógica das prioridades. Não tem prioridade. Quer ver outra coisa?
que eu nunca ouvi nessa sala, vem aqui um monte de estudiosos, né? Nós temos aqui 2 prefeitos ambientalistas que passaram aqui, nós tivemos uma série de pessoas aqui que vêm aqui discutir a questão do Batalha, e aí esses dias eu, fazendo uma andança pela região, encontro um professor que é estudioso, que é professor de biologia, é secretário municipal de educação em Piratininga, e ele tem um estudo, e bastante interessante, já me passou algumas informações, e que ele falou assim, olha, Bauru não tem a água necessária na época da estiagem porque não quer. Eu falei, mas como assim? Ele disse o seguinte, que de Agudos, que é onde nasce o Batalha, passa por Piratininga e depois Bauru, até chegar na lagoa de captação, existem lá 22 afluentes do Batalha. 22 rios, ribeirões que convergem para o Batalha. Agora, por que essa água não é suficiente? Sabe por quê? Aí ele disse o porquê. Todos os afluentes estão assoreados. Todos. É lógico que numa época de estiagem o volume de água cai. Cai do Batalha, por quê? Porque os afluentes também estão com seu volume reduzido. Só que o volume dos afluentes estão reduzidos porque eles estão assoreados. Agora, o que precisa ser feito para que a gente possa restabelecer essa situação? É uma ação de Piratininga? Não. É uma ação de Agudos? Não. É uma ação de Bauru isolada? Também não. Mas é uma ação o quê? Regional. Alguém apresentou, será que o DAI já sentou com Piratininga, já sentou com Agudos, para poder fazer uma solicitação em conjunto para que essa medida seja adotada? Não se faz. Não se faz, porque só o que acontece hoje enxerga apenas o seu umbigo. Enxergar o seu umbigo apenas não é suficiente. Sabe o que é isso aí? Falta de visão, falta de gestão e administração irresponsável. É isso que eu tenho que classificar. Não tem uma ação regionalizada, não tem uma ação de integração dos municípios. Não tem. E por uma situação dessa do Batalha, os únicos que são penalizados com essa situação somos nós bauruenses. Piratininga não depende do Batalha, Agudos não depende da água do rio Batalha, mas Bauru, sim, porque Bauru precisa colocar água na torneira de 140 mil pessoas. Um outro assunto que eu gostaria de mencionar do meu tempo final, rapidamente, é sobre a reunião que o professor Aloísio da Unesp promoveu lá na Senag na semana passada, que trata sobre destinação final. As mesmas críticas que a Senag faz, nós fazemos aqui. Nessa concessão que tão desesperado para que a gente aprove aqui nessa casa, que contempla tão somente a destinação final do lixo, né? Tá um desespero que vocês não imaginam. O que tem de gente atrás, o que tem de urubu atrás dessa concessão é uma coisa impressionante. E aí, o professor Aloísio traz um especialista lá na Senag, em que ele também faz as mesmas críticas que a nossa. Por que não incluiu a coleta, o transporte e a destinação final? Não, vamos colocar só a destinação final, porque tem gente interessada nessa destinação final. E aí, eles apresentam um processo de destinação final em que o lixo, de fato, é queimado, de fato, o lixo é aproveitado, até o resíduo daquilo que é queimado é aproveitado com outra finalidade, ou seja, quando a gente chama os técnicos para vir aqui nos apresentar, fala, não, isso é utopia. Já falaram isso para mim, para o doutor Segala, para o Manuel Lozila, para um monte de gente aqui. Então, sabe o que acontece? Algum interesse, não posso falar escuso, mas algum interesse macabro tem para que nós façamos a aprovação dessa concessão. E para finalizar, nós entregamos semana passada, eu e o vereador Marcelo Borges, fomos lá na Casa da Sopa com a dona Rose, Marcelo Afonso, desculpa. Nós levamos lá meia tonelada de alimentos. Aí a dona Rose, ela disse o seguinte,
humilde como ela é, ela entrega por mês, em Bauru, 1.000 cestas básicas para as famílias. 1.000, contando com a colaboração das pessoas. Sabe quantas cestas ela recebe da prefeitura por mês? Nenhuma. Nenhuma. E gozado que tinha um site lá na Secretaria do Bem-Estar Social, até semana passada ele estava, você pegava o link, você apertava o botãozinho, ele ia lá, cestas básicas distribuídas. Aí estava lá, julho, 400 e poucas cestas. Agosto, 600 e poucas cestas. Aliás, junho, 400, julho, 600, agosto, 1.600 cestas. Eu perguntei, você recebeu alguma cesta, dona Rose? Não recebi nenhuma cesta. Como está caro essa campanha. Obrigado, senhor presidente.